Salve, salve, rapaziada. Aqui quem fala é o Mal. E aqui é o Matheus. Bora falar, cara, dessa loucura que aconteceu aí no dia de ontem. Dana White confirmou um pacotaço de lutas, entre elas ali, encabeçando, né? Nem entre elas, a principal, Charles Oliveira contra Ilia Topuria. Ilia Topuria subindo ali dos pesos pena. E, cara, bizarro. Assim, ontem tava saindo pra ir jantar com um casal de amigos e caiu o mundo. Tipo, começou Nossa, a bem na confirmar a hora, luta, certinha. um monte de coisa acontecendo, e eu nem vi o pessoal fazia mó tempo, e eu ali tendo que fingir normalidade enquanto tinha confirmado uma das lutas mais, se não a mais importante aí desse ano. Acho que talvez a luta mais importante desse ano foi Belal contra Jack Della Maddalena, hein? É que na real é uma loucura esperada. Já a gente já esperava depois do Uhum, resultado de sim. Jack Della Maddalena e Belal, mas quando confirma é muito melhor, né? E inclusive soltar uma bomba aí pra galera numa observação à parte. Uma das coisas que te deixou meio avoado enquanto estava jantando é que o senhor Merab de Balishvili estava interagindo com a gente nas redes sociais, cara, repostou a gente lá para todo mundo. Que cara foda, de verdade. Um cara humilde, repostou nosso story. Inclusive, rapaziada, já curte esse vídeo, já comenta também. Comenta aí, rapaziada, vocês não estão comentando, pô. Comenta aí. É importante o comentário de É, vocês. Deixa opinião também. Vamos falar aqui sobre a luta do Charles e do Ilia Topuria. E deixa a sua opinião aí. O que, que você acha que vai ser dessa luta? Tá torcendo pro Charles, mas tá com medo? Vi muita gente assim na internet. Tá tá empolgado, confiante, acha que o Charles vai vencer, ou tá torcendo pro Topuria também, cada um aí com a sua opinião, mas não deixa de comentar. Se você não é inscrito, se inscreva também. outra coisa, antes da gente começar a falar de Charles e Topuria, eu queria trazer uma curiosidade aqui para a gente discutir, porque ficou todo mundo especulando, pô, o Makhachev vai vagar o cinturão para o Charles e o Topuria lutarem pelo linear, porque ele falou que não ia, né? Mas obviamente ia ser convencido pelo UFC. Acabou esse negócio de duplo campeão simultâneo. Esqueçam, não existe mais. Se não teve com o Islam, não vai ter com mais ninguém. É verdade, porque E é um cara que tinha moral ali pra botar essa não, banca. tem todo um backup. E aí, tipo assim, ficaram falando, porra, mas será que ele vai vagar? Será que ele lutaria com o Belal Muhammad e tal? E aí vem a parte engraçada. Ontem, quando o Dana White anunciou Ilha e Charles pelo cinturão linear, ele falou antes que o Makhachev tinha vagado o cinturão e que existiam negociações para o Isla, inclusive, talvez lutar com o Belal Muhammad caso ele tivesse vencido. E aí hoje, na entrevista Submission Radio, o Ali Abdelaziz, que é empresário do Isla e que a gente sabe que não é um cara muito confiável, assim, quando Eu ele acho que dá ele é empresário do entrevistas, Belal também. empresário do Belal também. Ele falou que nada disso, que Jamais já foi uma opção. estava fechado Isla e Ilha, caso o Belal vencesse, que não tinha conversa. Então ficou meio que a palavra do Dana White contra a palavra do Ali Abdelaziz. E, cara, É, os dois estão sempre focados nos objetivos pessoais, assim, então é engraçado ver isso, velho. sim, Agora, sim, verdade. se o Isla ia realmente, se teve conversa pro Isla enfrentar o Belal, sem maldade, que belo filho da mãe, cara. É, Amigaço. amigo da onça, né? Amigo da onça. Nossa, Oh, cara. mas, bom, dito isso, Bora. Islam Makhachev vai enfrentar lá o Jack Della Maddalena, a gente ainda não sabe quando que vai ser. Vamos falar do que a gente sabe. Charles Bora. Oliveira contra Ilia Topuria. Reparei numa coisa, um detalhe interessante, fizeram a arte, o UFC postou a arte oficial, inclusive foi a arte que a gente postou ali também nas nossas redes. É, o Topuria aparece em primeiro, o nome do Topuria. É Topuria e depois Charles. É, Teoricamente, é. era para ser Charles versus Topuria. Isso é um Mas detalhezinho é aí porque que. eu acho que fizeram isso, porque o Charles é o número 2 do ranking. Então estão colocando como se o Topuria fosse ser o corner vermelho. Assim, o Charles fosse ser o desafiante do Topuria, sabe? Se Então, é justamente esse o ponto. Por que que fizeram isso, né? Para dar um destaque maior para o Ilia Topuria.
porque você Porque, ia... o Topuria é desranqueado. O Topuria é desranqueado. Então é sempre o ranqueado primeiro e depois o desranqueado. E no Sim. caso, o Charles ainda estaria à frente dele, né? Porque é o número 2. É, e colocaram primeiro o Topuria. Enfim, um detalhezinho ali que eu reparei, achei Acho que é um pouco aquele negócio de intrigante. vir vem o campeão para desafiar o título, entendeu? É Cara, tipo o campeão contra o número 2, sabe? Tipo, o campeão do peso de baixo mas contra um nitidamente dando um ranqueado. destaque para o Ilha, né? Independente O de UFC tudo. não é bobo, né, cara? A É, gente, então inclusive, acho que sabe mais ou menos como é que eles estão apostando esse cavalo aí. sim, 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 verdade. Mas assim, falando sobre a luta, cara, eu já vou te lançar a pergunta já, Mal. O que que você acha, cara? Você acha que vamos falar sobre as chances ali? Você acha que Charles tem chance? Como que você vê ali o favoritismo do Ilha Topuria? Porque hoje já saiu, né? Inclusive, as Porra, casas de muito. aposta, 4 É, pontos a cada R$ 1 apostado no Charles, você tem um retorno de 4,50, se eu não me engano. Ilha Topuria R$ 1, você tem 25 centavos de retorno. Então, assim, é é, um e é. vinte e cinco a odd para 4,50 do Charles. Ele é muito azarão, rapaziada. Muito, muito azarão. Provavelmente, naquela noite, deve ser o maior azarão. Eu quero trazer, inclusive, uma curiosidade aí que muita gente não sabe, porque eu estava vendo nas nossas redes sociais, e aliás, muita gente mesmo não faz a menor ideia. Mas quando a gente escrevia matérias para o site da Central do MMA, eu tive que fazer uma matéria sobre a carreira do Topuria, desde a infância dele até ele se tornar o campeão do peso pena. E muita gente não faz ideia que o background dele, que a origem do Topuria, é oriunda do jiu-jitsu, da luta agarrada, do grappling da escola georgiana. Ele é muito bom de chão. Ele foi o primeiro faixa preta da Geórgia. Ele competiu em inúmeros circuitos de wrestling ali contra daguestaneses, contra georgianos, uma escola muito forte que a gente vê, inclusive, do Merab. E as primeiras 8 lutas dele profissionais foram vitórias por finalização. Então ele se tornou esse nocauteador conhecido, com um boxe afiadíssimo, durante a carreira já no UFC. Ele meio que fez esse legado durante o voo, mas em tese o Topuria é um lutador oriundo da luta agarrada e do jiu-jitsu. Quando ele chegou no UFC, ele era um jiu-jiteiro, um grappler, sabe? E muitas pessoas não sabem disso. E estavam falando assim, cara, é só o Charles pôr pro chão que não tem conversa. E talvez não seja por esse ponto. Ainda mais porque o Topuria é um cara pequeno, é difícil fazer chão cair por baixo de um cara pequeno, que tem um centro de gravidade menor, quedar um cara mais baixo. O Charles é excelente no chão, mas assim, não é um exímio na parte das quedas, não é um exímio lutador em quedar. Apesar de que ele fez muito bem esse jogo contra o Michael Chandler, mas não dá para comparar o Michael Chandler com o Ilia Topuria. Então, Definitivamente. é, então, assim, a luta vai ser mais difícil do que as pessoas estão imaginando, que se ficar de pé, o Topuria nocauteia, se for pro chão, o Charles finaliza. Não é essa dualidade, não. O negócio eu acho que vai ser Uhum. muito mais embaixo. Vou até te devolver a pergunta, porque... Não, mas você devolveu sem responder, né, safado? Tá. É, eu acho que essa luta não tem a menor chance de ir para decisão, que ela vai se desenrolar, inclusive, nos rounds iniciais. Você acha nos rounds Por, iniciais? Você acha que não vai... ah, não, Não porque passa do terceiro? não, o Topuria é jovem, tem um ímpeto muito forte. O Charles não é de recusar o caos, ele entra no terreno do adversário e aceita o que o cara propõe, quer fazer jiu-jitsu, bora, quer ir pra porrada, bora, tentou derrubar a guilhotina, trocar Não dá pra mão, dizer que o Charles é chato assistir lutar, né, cara? Isso daí definitivamente. e nem o Topuria é um Nem procura. caçador. Então, Verdade. eu realmente acho que essa luta vai ser decidida bem nos rounds iniciais, assim, cara, não consigo ver sendo muito diferente pelo
forma de lutar dos dois e pela momento atual da carreira dos dois, né? E pela luta em si, né? Tudo que ela significa, pô. A gente tá falando de uma luta pelo título do peso leve. Acho que os dois vão entrar, assim, botando all-in, entendeu? Eu tenho certeza É, disso, cara. Lógico, o Topuria talvez tenha um jogo um pouco mais construtivo, mas não acho que ele vai negar fogo, não, tá ligado? Vai entrar você pra. assistiu, você estava assistindo agora há pouco uma entrevista, né, do Charles e do Diego Lima. Sim. Enquanto eu estava tendo o trabalho insalubre de ouvir o Ali Abdelaziz falar por 40 minutos, você estava ouvindo Charles e Diego, bem mais legal. Tem alguma coisa que ele trouxe de diferente? Alguma coisa Cara, para já é explicar aí? interessante. O Rafael do MMA hoje pergunta para o Charles o que, que a gente pode esperar. Ele está enfrentando um Topuria, tal, e como que ele pretende se preparar para anular o jogo do Topuria, ou se ele pensa nisso, tal. E mais ou menos isso, tá? Depois vocês podem conferir na íntegra. Aí o Charles falou que ele está olhando pouco para o que o Topuria vai fazer e muito mais do que ele tem para entregar. E isso diz muito assim sobre a estratégia, né? Estratégia É boa, lógico, inclusive. ele falou que é claro que tem um time de pessoas que vão analisar, inclusive citou lá o Rafa cita, né, o Henrique Oraguchi, acho que é assim que fala o sobrenome. Inclusive, Henrique tá devendo de participar do Tá episódio aqui. devendo. Mas entendo, ele tá trabalhando pra caramba, graças a Deus. E, cara, eu acho que assim, ele vai. Os caras vão mapear, é óbvio. A Shootbox tem feito um trabalho e mostrou que está evoluindo também. Está acompanhando o MMA, mostrou que evoluiu, principalmente pela luta do Chandler, tá? Eu acho que ali naquele quinto round aconteceu aquela coisa do Chandler terminar a luta na vantagem, né, e tal, ganhar aquele round e o Charles ter passado um sufoco, mas foi uma situação muito Foi pontual ali. atípica. Foi muito Foi pontual, atípica. Um porque monte ele de tomou uma golpe dedada no legal. olho, um monte de golpe legal, enfim, teve tudo isso. Mas considerando 90% da luta ali, o Charles foi muito bem, cara, foi muito bem. Foi com game plan debaixo do Foi braço. Então uma acho das que melhores performances, né, do Charles, eu acho, foi a cara. melhor performance que eu já vi do Charles, assim, mais madura, mais segura. Então acho que a gente pode esperar um pouco disso também, sabe? Do Charles mais maduro. Agora a questão é, a gente tem um cara novo, o Ilha Topuria tá com quanto? 28? 28. 28 anos. O cara tá subindo no gás, irmão, no gás. Todo mundo que treina com ele fala que ele tem a mão Parecendo um... muito, muito Você pesada. viu Tá o vídeo parecendo, dele dando tiro? Parecendo sim, um tanque de guerra, velho. parece. O Ô, cara é posso falar? bizarro. Mas assim, É... só para concluir aqui o raciocínio, é, eu acho que o Charles tem jogo, tá, para vencer. A questão é, pô, a gente tá falando, galera, às vezes eu sinto que subestimam muito o Charles também. É, porque o Charles é isso, aquilo, tal. Cara, a gente tá falando do maior finalizador da história do UFC, um cara que trocou com caras de altíssimo calibre. Pô, ele trocou com o Dustin Poirier no auge. Dustin Poirier era o boxe mais respeitado ali, eu acho que dos leves naquele momento. Trocou com o Justin Gage, que é um cara que tem mão muito pesada. Lógico que ele balançou e tal. Pô, mas a gente não tá falando de um qualquer, cara. O Charles, ele é um cara de uma prateleira diferente. Então não tratem E o que tem Charles uma como mão se fosse. pesada, viu? E que tem uma As mão pessoas... pesada. Não tratem o é. Charles como se o Charles fosse um qualquer, cara. Inclusive, toda vez que o Charles é subestimado, ele vai lá e prova o contrário, cara. Aquela luta contra o Arman Tsarukyan, Arman fugiu na boca da caçapa ali, cara. Não, foi Foi porque o aquele short short. escorregou. E, cara, ele Porque tava. aquela A cara guilhotina de tava... desespero Nossa dele, Senhora. aquela guilhotina É, tava encaixadíssima. E então, cara, respeitem Charles Oliveira. Respeitem Charles Oliveira. Eu tenho isso a dizer pra sim. vocês. Não é uma luta fácil, mas o Charles também. Mas o Topuria não vai encontrar um cara qualquer ali e simples. Ele pode, tá? Pode acontecer diversas coisas ali Não, mas dentro se do ele tá peito. achando que vai encontrar um mamãozinho pra ser duplo campeão, esquece, velho. Vai pegar um Charles dos maiores, Oliveira,
Um dos Não, maiores desafiantes da carreira dele. ele não vai encontrar um mamãozinho com açúcar ali dentro do octógono, muito pelo contrário. Eu acho que o Charles, o fato do cinturão já ter sido dele, faz com que ele tenha a sede dobrada. Então pode esperar um cara que vai dar o sangue ali dentro. Pode ser que não vença eventualmente, pode ser, mas que ele vai dar o sangue pela vitória, ele vai, cara. Então eu acho que essa luta vai ser muito, muito grandiosa, E tá? ó, eu não sei se você concorda. Lógico, né? Não somos os treinadores do Charles e a gente não vai montar estratégia. Mas o Charles tem uma vantagem aí, um caminho, que é o diferente do Max Holloway. O Charles, ele tem uma base muito boa de Muay Thai. Ele não é boxer igual o Max Holloway, que é muito volume, muito soco. O Charles chuta muito bem, tanto embaixo quanto em cima, quanto chutes frontais. Então ele pode usar isso para Que manter a distância, foi porque ele é uma bem coisa que mais alto que até o Topuria. o Foi uma Topuria coisa já que foi faltou para o pego. Holloway. Que Não, foi e foi uma pego, coisa que não, faltou. faltou. Holloway não deu um. Acho que se pegar aí, é só a gente puxar no UFC Stats, ele não deve ter dado. Acho que. Deve ter dado uns dois chutes baixos aí. O grande problema é parar na frente do Topuria de costas para a grade, porque foi quando ele Uhum. pega o Vou Holloway até e o puxando. Volkanovski. Então, se o Charles estiver Não, não sempre pode. rodando, mantendo a Definitivamente. distância, chute É, frontal, chute alto. Outra coisa, chutar bastante aquele braço da frente do Topuria, porque, querendo ou não, aquele impacto na guarda vai tirando um pouco da força do punch, tira o do poder de braço, nocaute, sabe? né, cara? Ele Você é louco. pode ir cansando o Topuria. E, cara, ele tem que usar essa altura, essa envergadura em favor dele, porque o Volca, que tinha menos envergadura e era mais baixo, fez bem no primeiro round esse trabalho de chutes e de manter a distância. Depois ele foi encurralado. Mas o Holloway não tem uma envergadura grande, né? Ele é um cara alto, mas Uhum. tem uma envergadura bem baixa, inclusive pro peso pena. Mas o Não, Charles não. curtíssima. Ele é Horácio, o bracinho de É, dinossaurinho aqui. mas o Charles não. Então, se o Charles chutar muito, muito chute no braço da frente, muito chute alto, muito chute frontal, eu acho que ele pode manter a distância e pode acabar minando um pouco o Topuria. É um caminho aí que eu vejo que o Charles tem de vantagem do Max Holloway e do Volkanovski, que é Eu altura acho e que chute. Acho que esse ponto que você colocou é muito bom. Inclusive, o Topuria, quando ele foi pego pelo Jai Herbert, que é aquele fatídico momento que todo mundo comenta, né? O Foi highlight justamente negativo da carreira do Topuria. o highlight negativo. Cara, e ele balançou forte, mano. Balançou forte. Eu não sei nem como que ele ficou vivo, mas ele tomou um chute, foi justamente nessa. O Jai Herbert percebe que o Topuria ele faz ali daí ele dá uma fintada, né, com a cabeça, movimento de cabeça, ele sempre esquivava ali entrando. Ele solta um jab e joga o chute por dentro, pega no queixo do Topuria, cara. Então, assim, é um caminho também o chute alto. O Jai Herbert é um cara que tinha uma envergadura bem maior do que o Topuria também. Eu acho que isso é um caminho, tá? Agora, É. vai ser uma luta difícil. Eu vejo essa luta sendo difícil para os dois lados. Cara, não acho que vai ser mamão com açúcar aí, como a gente falou, cara. Eu acho que nem pode, e aliás, eu acho que não pode, eu acho que eles nem vão, por um segundo, um subestimar o outro. Nem o Charles vai subestimar o chão do Topuria, e nem o Topuria vai subestimar o boxe e a parte em pé do Charles. Porque ambos têm valências muito boas, cara, muito boas mesmo. E são dois lutadores oriundos da luta agarrada que arrumar o jogo em pé de uma forma que ficou Uhum. até em segundo plano a luta agarrada. Então, Eu tomara acho que que seja um lutão mesmo. eu acho que vai ser um lutão, cara. E pra gente encaminhar aqui pro final desse vídeo, para não ficar muito longo também, é, tem um ponto que é relevante. A gente não sabe como que é o Topuria no peso leve. Tem esse detalhe. Pode ser que ele suba, tem um punch maior, mas sempre que a gente fala de mudança de categoria, a gente fala de os dois principais, as duas principais valências ali mais afetadas são punch e velocidade. A gente não sabe como é que vai ser. Então pode ser que seja para o bem, pode ser que seja para o mal, mas fica essa incógnita aí. Eu acho que ele pode não estar tão rápido quanto no peso pena, mas mais rápido ele ainda vai estar, porque ele é
efetivamente lutador rápido, sabe? Uhum. Sim, Ainda vai ter sim, essa vantagem sobre os pesos leves. Eu sim. tive uma boa ideia. A gente provavelmente vai, aliás, provavelmente não, a gente vai fazer análise sobre esse card e vai ter o palpite que a gente vai dar Não, não vem na com semana palpite da hoje luta. não, não quero dar Vamos palpite fazer hoje não, eu não agora. vou. Não, Não, eu não vou fazer eu quero ver palpite o hoje não. palpite hoje e o palpite Não. lá na semana da luta, porque eu quero saber o quanto vai mudar daqui para lá. Porque Cara, vai não, começar a eu pipocar não vou. vídeo de. Eu não vou, sabe Vai... por que que eu não vou fazer palpite? Eu preciso muito Ah, analisar, cara, analisar tá bom, o é jogo dos justo. dois. É Preciso justo, muito é justo, é analisar, justo. cara. Tô É pensando, justo. porque eu. É porque quando a gente vai dar um palpite, pelo menos eu faço dessa forma. Eu vou lá e olho, assisto a luta dos caras, e aí eu penso como que tudo isso que a gente tem ali de amostragem vai se materializar quando os dois se encontrarem, sabe? E, putz, cara, nesse momento, assim, eu tô Tá, muito mais parcial, mas, sabe? mas então o seguinte: o palpite é decisão ou antes da decisão? Via Ah, rápida isso ou daí, decisão? via rápida, cara. Eu não Via vejo essa rápida, luta indo né? pra decisão. Se for Também pra não vejo decisão, indo para decisão. cara, se for pra decisão, é a luta do ano. Pode anotar. Tá, ótimo. Pode Eu vou anotar, cara. salvar. Inclusive, esse vai ser o nome do nosso vídeo na thumb. Se for para decisão, vai ser a luta do ano. Ponto, é isso. É isso. Fechado? Cara, tem muita coisa pra gente falar, rapaziada. A gente queria muito trocar uma ideia aqui, porque a gente não parou, a gente não tinha nem sentado pra falar sobre esse Nossa, não casamento. é. Tudo que vocês Tá viram aqui foi corrido. na íntegra. E a gente vai trazer muito mais conteúdo sobre isso. Cara, essa luta aí tem muita coisa. Não só essa luta, tem o card. A gente ainda tem Pantoja lutando contra Kai Kara France, valendo o título. Tem Borracha contra Kopilov. Tem uma cacetada de luta ali dentro desse card. E tem muito conteúdo também para a gente trazer para vocês relacionado a isso. Então Ah, é e ó, isso. não percam, quinta-feira tem a nossa análise sobre o card agora de sábado, Burns versus Sai na Morales, sexta, sai que na tá sexta. Quinta a cheio gente de brasileiro. sai na sexta, é bem lembrado. Sexta? Sexta-feira. Sexta-feira a gente vai soltar para vocês a análise do Soltei uma card. desinformação aqui. Não, pega nada. É isso. Rapaziada, valeu. Curte o vídeo se não curtiu, comenta se não comentou e se inscreve, rapaziada. A gente conta com vocês. Tamo quase aí nos 200. Tenho fé que hoje ainda a gente bate os 200. E então agora a meta é 300. Conto com vocês. Valeu, rapaziada. Ótima semana. Tamo junto. Falou.